Olá! Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Item 11. Instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade. Lacordaire, Constantina, 1863. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos proporciona em poder ajudar no vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda a graça de colocá-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados, que estáis em provação e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la resplandecer aos vossos olhos. A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. E os grandes exemplos que dela vos têm sido dados são pouco seguidos. Será que podeis, sem a humildade, ser caridosos para com o vosso próximo? Não, pois a humildade iguala os homens. Mostra-lhes que são irmãos, que devem se ajudar mutuamente e os conduz ao bem. Sem a humildade, apenas vos enfeitais de virtudes que não tendes, como se vestisseis uma roupa para ocultar as deformidades de vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos de sua humildade que o fez tão grande e colocou-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais humildes, foi porque os poderosos da terra imaginam que os títulos e as riquezas são as recompensas dadas ao seu mérito, e que sua coragem é mais pura do que a do pobre. Acreditam que isso lhes é devido por direito, e quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Ridícula cegueira. Deus vos distingue pelo corpo? Acaso o do pobre não é igual ao do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo o que Deus fez é grandioso e sábio. Nunca acrediteis a Deus as ideias que os vossos cérebros orgulhosos imaginam. Rico, enquanto tu dormes sob tetos dourados ao abrigo do frio, não pensas em milhares de irmãos teus iguais a ti, estirados na sarjeta? Não é teu irmão, teu semelhante, o infeliz que passa fome? Sei que, com estas palavras, teu orgulho se revolta. Concordarás em lhe dar uma esmola, mas nunca em lhe apertar fraternalmente a mão. O que, dirás tu, eu, descendente de sangue nobre, poderoso da terra, serei igual a este miserável que se veste de trapos? Ilusória, vaidosa de pretensos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e a mim tão alto? É verdade que vossas roupas não se parecem em nada, mas se ambos ficassem sem elas, que diferença haveria entre vós? A nobreza de sangue, dirás tu, mas a química não encontrou diferença entre o sangue do nobre senhor e o do plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te garante que também já não foste um miserável e infeliz como ele? Que não pediste esmola? Que não a pedirás um dia aquele mesmo que desprezas hoje? Não acabam para ti as tuas riquezas, que imaginavas eternas, como o corpo envoltório perecível de teu espírito? Volta-te humildemente para ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo
e sobre o que faz a superioridade e a inferioridade do outro. Pensa que a morte virá para ti como para todos, que os títulos não te pouparão a ela, que pode te atingir amanhã, hoje ou daqui a uma hora. E se te fechas no teu orgulho, então eu te lastimo, pois serás digno de piedade. Orgulhoso, que foste tu antes de ser nobre e poderoso. Talvez estivesses mais baixo que o último de teus criados. Curva a fronte orgulhosa, que Deus pode rebaixar no momento em que a elevas mais alto. Todos os homens são iguais na balança divina. Apenas as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos possuem a mesma origem e todos os corpos são moldados da mesma massa. Nem títulos e nem nomes os mudam em nada. Eles irão para o túmulo e não vos garantem a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade, sim, são títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, estão com frio e com fome, e vais, curvada sob o peso de tua cruz, humilhar-te para lhes conseguir um pedaço de pão. Eu me inclino diante de ti. Quanto és nobremente santa e grande aos meus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que confiam em Deus, Ele dá o reino dos céus. E tu, que és moça, pobre criança devotada ao trabalho, às voltas com privações, por que esses pensamentos tristes? Por que chorar? Que teu olhar se eleve, piedoso e sereno em direção a Deus. Aos pequenos pássaros o Senhor dá o alimento. Tem confiança nele que não te abandonará. O ruído das festas e dos prazeres do mundo faz bater teu coração. Gostarias também de enfeitar tua cabeça com flores e misturar-te aos felizes da terra. Dizes que poderias, como essas mulheres que vês passar, extravagantes e risonhas, ser rica também. Cala-te, criança. Se soubesses quantas lágrimas e dores sem conta estão escondidas sob essas roupas bordadas, quantos lamentos são abafados sob o ruído dessa orquestra alegre, preferirias teu humilde retiro e tua pobreza. Permanece pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo da guarda se retire e volte a Deus, escondendo o rosto com suas asas brancas, e te deixe neste mundo, com os teus remorsos, onde estarás perdida e terás que aguardar a punição reparadora no outro mundo. Vou fazer uma lembrança, mais uma vez, da parábola do Lázaro. Quando o senhor rico desencarnou e teve que suplicar auxílio ao seu servo. Na verdade, não era o seu servo, né? No caso do Lázaro, ele era aquele que pedia esmolas na porta do rico mau, do duro rico, né? Outro apontamento. Felicidade ou infelicidade é uma questão interior, muito mais de dentro do que de posses, tá? E nós temos um outro item do Evangelho que fala sobre o bem e o mal sofrer. Então, passar pelas circunstâncias na vida é obrigatório. Agora, sofrer com elas é opcional. E a forma com a qual passamos também somos nós que escolhemos, tá? Tem uma parte bem interessante que fala sobre a felicidade ainda não é deste mundo, que tá no livro do Nosso Lar, tá? Quando o André Luiz está no umbral. E que mostra bem claramente que quando ele pensa as coisas boas, começa a fazer as orações, ele começa a se elevar e tudo mais. E nos momentos que ele tem de desatino, inclusive quando ele vai visitar lá a esposa, né, que ele viu que tinha outro, ele fica tão nervoso que ele volta para o umbral. Então aquela infelicidade o leva de volta para as trevas. Bom. Essa parte aqui, ó. Aos pequenos pássaros o Senhor dá o alimento.
A gente conhece um senhor que ele é pastor e ele vive de fazer caridade, ele vive de pregar, ele vive de trabalhar a palavra de Deus. Ele, dia e noite, ele trabalha de atendimento fraterno, para ajudar as pessoas. Ele é uma pessoa assim bem diferente do que a gente está acostumado a ver por aí. E então, ele costuma falar assim, né? Olha, que nunca lhe faltou nada. Que já aconteceu às vezes dele não ter, porque ele é uma pessoa muito simples, muito humilde, né? E ele não tem assim, dinheiro, né? Falou que já aconteceu dele não ter o que comer. E de repente, um fiel da igreja o convida para ele almoçar junto, sabe? Uma coisa bem interessante. E ele fala muito dessa passagem, que aos pequenos pássaros o Senhor dá o alimento. Que tem uma passagem na Bíblia que também fala isso, né? Todos vós que sofreis injustiças do homem, sede indulgentes para com as faltas de vossos irmãos, lembrando que vós mesmos não estáis isentos de culpa. Isso é ação e reação, né? Sereis assim caridosos e humildes. Se sofreis pelas calúnias, curvai a fronte sob essa prova. Que vos importam as calúnias deste mundo? Se vossa conduta é pura, Deus não pode vos recompensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Meu Deus, será preciso que o Cristo venha uma segunda vez à terra para ensinar aos homens as leis que eles esqueceram? Terá ainda de expulsar os mercadores do templo que desonram a tua casa, que deve ser somente um lugar de oração? Quem sabe, homens, como outrora o renegaríeis, caso Deus vos concedesse essa graça, e o chamaríeis outra vez de maldito, porque atacaria o orgulho dos fariseus modernos. Talvez até o fizesseis recomeçar o caminho do Gólgota, que é um monte nos arredores de Jerusalém, onde Jesus foi crucificado. E mais um detalhe, ele fala ali em cima, tem confiança nele que não te abandonará. Então ele trata muito da fé. Espere e ora, o que ele fala mais para cima. Quando Moisés subiu ao monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres deram ouro e joias para fazer um ídolo que pudesse adorar. Vós, homens civilizados, procedeis como eles, pois o Cristo vos deixou sua doutrina e vos deu o exemplo de todas as virtudes. E vós abandonastes tudo, exemplos e ensinamentos. Cada um de vós, com suas paixões, construiu um Deus a seu gosto. Para uns, terrível e sanguinário. Para outros, despreocupado em relação aos interesses do mundo. O Deus que fizeste é ainda o mesmo bezerro de ouro que cada um adapta a seu gosto e às suas ideias. Isso é muito interessante, esse trecho, né? Porque tem muito a ver com o que cada um de nós acredita, com a força do nosso pensamento, como que o pensamento cria e como que nós atraímos as circunstâncias do nosso dia a dia. Então, quem quer acreditar que Deus é sanguinário e terrível, vai ter uma vida assim, com um Deus sanguinário e terrível. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos toque vossos corações. Sede generosos e caridosos sem ostentação, ou seja, fazei o bem com humildade. Que cada um destrua, pouco a pouco, os altares que levantou ao orgulho. Em uma palavra, sede verdadeiros cristãos, e tereis o reino da verdade. Conhecereis a verdade, ela vos libertará, não? Não duvideis mais da bondade de Deus, agora que vos oferece tantas provas. Sempre que o Senhor vos der uma manifestação mais convincente de sua clemência, o enviado celeste deve apenas encontrar uma grande família
Que vossos corações suaves e humildes sejam dignos para ouvir a palavra divina que ele virá vos trazer. Que o mensageiro apenas encontre no caminho flores depositadas e voltadas para o bem, a caridade, a fraternidade. Então, vosso mundo se tornará o paraíso terreno. Mas se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para purificar e renovar vossa sociedade civilizada, rica em ciências e, todavia, tão pobre em bons sentimentos, só nos restará chorar e lastimar por vossa sorte. Mas não será assim. Voltai-vos para Deus, vosso Pai, e então todos nós, que tivermos servido ao cumprimento de sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças para agradecer ao Senhor sua inesgotável bondade e para glorificá-lo por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Então você percebe que a felicidade pode ser deste mundo, né? E que é bem legal, olha que legal. Que o mensageiro que vier nos trazer novas orientações, novas instruções. Então, nesse trecho, ele coloca Jesus como um mensageiro. Né? Allan Kardec, quando veio para fazer a codificação, como mensageiro. Todos esses que estão se manifestando por meio desses textos para nos ensinar como mensageiros. E nós não devemos apedrejar os mensageiros. Nós temos que ter uma paz, uma sabedoria, uma serenidade para podermos receber a mensagem do jeito que ela nos foi enviada. Muito bom, não? Gente, humildade é o principal caminho. E o orgulho é o principal responsável pelas nossas trevas interiores. Então, nós precisamos aprender a, entre aspas, matar o nosso orgulho. Eu costumo falar que é matar o nosso ego. Ego no sentido de egoísmo, no sentido de orgulho, no sentido de parte interna que tenta nos dominar, no sentido de pedacinho do cérebro reptiliano que tem em todos nós. Tá certo? Que a paz do Divino Amigo Jesus esteja com todos nós.